Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam contigo, em nome de Jesus. Quando a gente fala de sofrimento, sempre vem à mente algo que nos abateu ou que envolveu um familiar nosso, algo que nos entristeceu. Todos nós passamos por momentos difíceis, nenhum de nós está imune ou blindado de passar alguma luta, alguma provação, alguma dificuldade. Claro que nós não desejamos sofrimento, porém, eles aparecem no nosso caminho, e é claro que nós temos a escolha de percebê-los como um fardo ou como uma ponte para um aprendizado. Quando nós vemos o sofrimento um fardo, um peso, algo que traz apenas dor e tristeza, isso muito nos enfada, muito nos cansa, muito nos maltrata. Mas quando nós percebemos até mesmo no sofrimento a oportunidade de um aprendizado, de vermos a ação de Deus na nossa vida, fica até bem mais fácil ultrapassar esse sofrimento. Muitas pessoas também acreditam que elas têm a tendência de se aproximar mais de Deus no tempo da bonança, no tempo da fartura, no tempo onde as coisas boas estão sempre batendo a sua porta, aonde não há quase problemas. Então algumas pessoas dizem assim: pastor, é nesse tempo que eu encaro a presença de Deus como uma coisa real na minha vida. Outras percebem esse mover de Deus na sua vida no tempo da dor, no tempo da tribulação, porque, queridos, é exatamente nesses momentos de dificuldade que nós descobrimos o verdadeiro amor de Deus, a sua misericórdia e a sua graça agindo em nós e através de nós, porque também somos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. E é exatamente sobre essa temática de como nós podemos e devemos encarar o sofrimento, que é algo tão real, que nós gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos, versos 10 e 11, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11, e eu quero também aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos, que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, e pedir para você que está aqui conosco presencialmente, ou você que está aí assistindo essa transmissão, que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para ser comunicado de novas transmissões, deixe o seu like, sinal de que você tem gostado de tudo que tem acontecido, e faça seus comentários, mas principalmente, compartilhe o link desse canal com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas na palavra do Senhor. Acompanhe a leitura então, na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, essa passagem de Filipenses, ela traz aqui uma promessa, e ao mesmo tempo um desafio para as nossas vidas. Ela diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Participar do poder, ou da ressurreição de Cristo, certamente são bênçãos, que todo cristão aguarda, que aconteça na sua vida. Imagine só você ter o dom de curar enfermos, o dom da profecia, o dom de milagres, o dom da interpretação de línguas. Que coisa maravilhosa é você ser chamado para ser um grande pregador, aonde vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas. Esse é o poder de Deus. Maravilha também é saber que um dia o Senhor chamará os seus, e aqueles que estiverem dormindo ressuscitarão. Esse é o poder da ressurreição. Isso é muito bom, falar sobre vitória, falar sobre bênção, falar sobre sucesso, é coisa maravilhosa, isso atrai o público, isso atrai multidões, mas o apóstolo Paulo, em seguida, ele fala que ele quer conhecer a Cristo, também na participação de seus sofrimentos. Aí talvez você diga assim: pastor, peraí, até que ia tudo bem, conhecer a Cristo na bênção, é algo bom, conhecer a Cristo quando as coisas nos são favoráveis, maravilha, mas conhecer a Cristo no sofrimento, na luta, na provação, aí eu já tenho uma certa reserva. Mas queridos, o Espírito Santo, inspirando aqui o apóstolo Paulo, ele procura dar esse complemento acerca da vida do cristão,
acerca do que está também a acontecer conosco. Nós não estamos blindados, nós não temos uma redoma ao nosso redor que nos livra das provações. O nosso carro continua furando o pneu, a nossa família passa por crise, às vezes uma conta atrasa. Isso não quer dizer que Deus deixou de nos amar, mas fala que nós estamos num mundo depravado, que nós ainda pecamos. Haverá sim um dia em que estaremos livres de toda tristeza e de toda dor, até mesmo dos galegos batendo a nossa porta, mas até lá ainda vamos enfrentar lutas e adversidades. Nós não estamos isentos disso, ou seja, da participação nos sofrimentos de Cristo. Aí alguém poderia dizer assim: pastor, qual o objetivo de Deus no sofrimento? Por que, pastor, que a gente enfrenta tantas lutas? Vocês sabem, nós temos acompanhado a situação da nossa irmã Luísa. Nós temos orado pela sua recuperação. Ela foi diagnosticada com câncer, e a família está aí nessa luta de acompanhar em hospital, de visitar. Nós temos a mãe do Marquinhos, que passou vários dias na UTI, entubada, e ele me dizendo hoje que ela estava em processo de extubação, para ser retirada da UTI. Outros enfrentam dificuldades as mais diversas, problemas financeiros, irmãos que às vezes tinham uma pequena microempresa, mas diante desse quadro difícil que nós estamos vivendo, quebraram, tiveram que voltar para o mercado da informalidade. Outros que atravessam crises no relacionamento familiar, problema com o seu cônjuge, problema com os seus filhos, a dificuldade que nós sabemos que é tão comum nos nossos dias. Queridos, essa é a realidade de muitos. Mas por que Deus permite que isso nos atinja? Por que nós não poderíamos dizer assim: pastor, isso deveria acontecer só com o ímpio, só com aquele que não conhece a Deus, só com aquele que não quer saber de Cristo? A igreja deveria estar isenta desse tipo de situação. Mas amados, é claro que Deus não se gloria na nossa dor ou na tristeza humana, porém Ele usa essas coisas para nos ensinar acerca do seu amor e da sua fidelidade. Se nós não passássemos por lutas, por tribulações, talvez nós nos apegássemos de tal forma a esse mundo, que nem mesmo iríamos querer saber de Deus. Às vezes nós estamos tão presos às coisas materiais, que nem valorizamos as espirituais, quanto mais se nós estivéssemos totalmente livres de provações. É claro que a dor, a decepção, a tristeza, elas são ferramentas sim, ferramentas eficazes, que o Senhor usa para nos conduzir a Ele através da cruz, aonde nós descobrimos a nossa real necessidade do nosso Salvador. É muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas que na hora do desespero, na hora da dificuldade, lembram-se de Deus, até mesmo ateus, pessoas agnósticas, pessoas que dizem que não têm o temor de Deus, mas na hora em que a luta vem, o primeiro nome que vem à sua boca é: Deus me socorra, Deus tenha misericórdia de mim. Essa, queridos, é a realidade que nós vivemos. Sempre que você for confrontado com sofrimento, lembre-se que Deus tem um propósito em permitir que isso aconteça. Essa luta nunca está fora do controle de Deus. Não pense que você está nessa luta sozinho. O salmista, no Salmo 23, diz que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, era ali que o Senhor estaria com ele. Se ele subisse ao mais alto céu, ou descesse ao mais profundo abismo, lá no Salmo 139, a palavra de Deus diz que ainda ali a mão do Senhor estaria com ele. Não há lugar, não há situação aonde um filho de Deus possa estar em que a presença do Senhor não seja com ele. Essa, queridos, é a nossa confiança. É por isso que lá em Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36 diz assim: não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pastor, mas é porque você não sabe a luta que eu estou atravessando, o problema que eu estou passando. Queridos, eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho os meus problemas, não estou imune disso.
Todos nós que aqui estamos e estes que estão nos acompanhando também sofrem, mas a palavra de Deus diz aqui que nós não devemos abrir mão, ou seja, nós não podemos deixar de lado a nossa confiança. Aonde está a sua confiança? A sua confiança está no governo, nas autoridades? A sua confiança está na economia, nos empresários? A sua confiança está nos militares? A sua confiança está no pastor? A sua confiança está em quem? E a palavra de Deus diz aqui que a nossa confiança precisa estar ancorada no Senhor. E é nele que nós precisamos perseverar. E é claro, amados, que quando a gente olha para o sofrimento, nós precisamos ter duas atitudes. A primeira atitude, que nós temos visto aqui em Hebreus 10, não abra mão da confiança que vocês têm. Devemos nos voltar para o Senhor e pedir a Ele que nos mostre o que precisamos aprender nessa situação. Diante dessa luta que você está passando, que você possa ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida, mas não somente isso. Há uma segunda atitude: seja perseverante. Você precisa perseverar, ou seja, o seu foco não pode ser colocado no problema. Às vezes, amados, a gente vê pessoas que estão sendo destruídas pelo seu problema, porque não conseguem contemplar o livramento de Deus. A palavra de Deus nos traz diversos exemplos de homens e mulheres que vivenciaram o sofrimento em suas vidas, mas um dos exemplos que eu mais gosto é exatamente o de José. José, ainda muito jovem, recebeu de Deus sonhos, visões daquilo que estava por acontecer, acerca do seu futuro. E José então compartilha com seus irmãos, e os seus irmãos, ouvindo aquilo de José, começam a se enfurecer, porque os sonhos de José mostravam sempre ele acima dos seus irmãos, e ele não era o primogênito. Mas não somente acima dos seus irmãos, também acima dos seus pais. E aquilo era motivo de um desgaste no relacionamento entre os irmãos, a tal ponto que, como nós sabemos, José foi vendido. Aquilo que poderia ser um motivo de companheirismo entre os irmãos, passou a ser um motivo de perseguição. Perseguiram José e o lançaram numa cisterna, o venderam e ele acabou chegando no Egito. Ali tornou-se escravo. Parecia que o quadro que inicialmente José havia tido em visão não se cumpriria. Como é que ele, sendo escravo, poderia se sobressair a todos? E aí a gente conhece a história de José. José passa ali vários anos sendo escravo ali de Potifar. Até que um dia a mulher de Potifar lança os olhos sobre José e o acha atraente. E tenta induzir José a pecar com ela. Mas José, temendo a Deus e sendo zeloso com relação à obediência ao seu patrão, ele foge. E aquela mulher então cria toda uma mentira, um engodo. Nós conhecemos a história. José era escravo, mas agora é duplamente escravo, porque ele agora é escravo no presídio, ele vai preso. O quadro vai ficando cada vez mais terrível, mais feio, mas a gente conhece a história. José interpreta os sonhos de dois homens, e mais tarde interpreta o sonho de Faraó, e se torna o segundo do Egito, abaixo apenas de Faraó. E ali, Deus então faz cumprir a promessa, porque aquela sua família, que sofria em Canaã por conta da seca, agora vai ao Egito, e encontra José como governador, e José então dá à sua família a condição para sobreviverem no Egito. Esse foi o livramento. Aquilo que parecia momento de sofrimento na vida de um homem, Deus transformou o mal em bem. Ele poderia muito bem ter reclamado, ter murmurado, ter xingado os seus familiares, não ter aceito tudo o que estava vivendo, mas não, ele se humilhou, ele se quebrantou, ele se voltou para Deus. Amados, o sofrimento foi uma ferramenta importante na vida de José, e o Senhor usou o sofrimento para moldar o seu servo para o que estava por vir. José se tornaria um grande líder. Às vezes, amados, nós não queremos passar por lutas. Alguém vê um empresário, aquela pessoa está ali iniciando os seus estudos,
E aí, imagina que simplesmente pelo fato de ter a conclusão de uma graduação, aquilo lhe dará a chance de galgar grandes postos, de alcançar grande sucesso. Há todo um processo. Tudo nós temos um tempo. A palavra de Deus lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, mas nós vivemos uma sociedade onde as coisas precisam acontecer em curtíssimo tempo, num apertar de botão. A gente quer que tudo aconteça, e é por isso que infelizmente há tantos que se envolvem com a marginalidade, porque ninguém quer mais pagar o preço do estudo, não querem mais ralar no trabalho, simplesmente querem o bônus, mas sem o ônus. As pessoas querem conquistar, desde que essa conquista não lhes cause nenhum dano, nenhum incômodo. As pessoas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço do mesmo, querem simplesmente chegar lá. Essa é a realidade. Eu lembro, ainda bem jovem, solteiro, que jovem graças a Deus ainda sou, né? Mas solteiro, iniciando a minha vida no ministério, como porteiro da igreja. Nesse tempo, eu era da Assembleia de Deus, e havia a portaria, tinha a recepção e a portaria. Na portaria a gente ficava lá no portão, colocava aquele paletó, que eu tinha ganho do meu tio, quando ele casou-se, né, de 30 anos atrás, e ia lá para a portaria da igreja. Meu trabalho é evitar que os bebuns e os cachorros entrassem, mas eu fazia aquilo com tanta alegria, chegava todo dia com aquela Bíblia, levando aqui no peito, e fazia aquele trabalho com alegria. Eu ficava me imaginando, eu olhava às vezes lá no púlpito da igreja, vendo os irmãos pregando, eu imaginava, meu Deus, será que um dia eu vou ter essa condição de estar pregando a tua palavra? Eu tinha 19 anos, Jesus, já vou completar 59 anos, 40 anos depois, aquilo que eu pensava que seria algo tão rápido, precisou de todo um processo. Veio a minha formação na teologia, veio a formação da família, veio o caminhar com Deus, as pancadas, as tristezas, as alegrias. Queridos, assim é a nossa caminhada. Às vezes alguém vê uma família, e é uma família harmoniosa, estável, e aí você está iniciando, e você está namorando, e você diz assim, eu quero que a minha família seja desse jeito. Aí a pessoa casa, na primeira luta, na primeira dificuldade, o que vem na mente? Vamos nos divorciar, vamos nos separar. Ninguém quer mais lutar, ninguém quer mais investir, a gente quer solução rápida, simples, fácil, e que certamente desagrada o coração de Deus. É em qualquer área da nossa vida, queridos, é em qualquer área, nós temos que aprender lições na escola da experiência. Elas nos levam a um lugar de uma nova percepção e compreensão de Deus. A minha compreensão de Deus quando eu tinha meus 18, 19 anos, é totalmente diferente de hoje aos 58, com jeitinho de 45. O Senhor é aquele em quem devemos procurar o significado de qualquer lição relacionada ao sofrimento. Pare de olhar o sofrimento sobre as lentes da sociologia, pare de olhar o sofrimento pelas lentes da psicologia, contemple o sofrimento pelas lentes da palavra de Deus. Deus permite o sofrimento, queridos, por pelo menos 3 razões. Primeira razão, Deus usa o sofrimento para chamar a nossa atenção. O Senhor usa uma grande variedade de métodos para chamar a nossa atenção quando necessário, e o sofrimento é um deles. Olha o que diz o Salmo 25, versos 1 a 7. A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom.
Queridos, uma das melhores respostas nós encontramos nesse salmo, e esse salmo nos mostra que nós não devemos demorar a responder ao chamado de Deus, quando Ele se move na nossa direção. Às vezes nós somos muito lentos a atender o chamado de Deus. Talvez Deus tenha falado e esteja falando à tua vida, em uma determinada área que você está passando uma luta, uma dificuldade, e você esteja fazendo como Samuel, na sua idade ainda de jovem e adolescente. Ele estava na casa de Elias, ele estava ali, se preparando, servindo ao grande sacerdote ali, e aí Samuel ouve uma voz a chamá-lo, e o que passa na sua mente, é que daqui o sacerdote o chamava, e ele vai em direção ao sacerdote: pronto, eis-me aqui, você precisa de alguma coisa, Eli? Não te chamei não, vai dormir, menino. E Samuel volta, novamente ele escuta uma voz, mas ele ainda não reconhecia a voz de Deus, e ele se dirige novamente ao sacerdote. Foi que ali entendeu que era o Senhor falando. Queridos, às vezes nós estamos assim, Deus está nos falando através da sua palavra, Deus está nos mostrando aquilo que Ele quer para a nossa vida, para vencermos aquele momento de luta, mas nós não conseguimos entender a voz de Deus. Nós somos às vezes tão apressados. Hoje pela manhã nós passamos uma manhã aqui em jejum e oração. Foi um momento maravilhoso, aonde Deus pôde agir nas nossas vidas. Mas amados, nós tínhamos 1/3 da igreja nessa manhã aqui participando desse jejum e oração. Como é necessário haver quebrantamento do povo de Deus. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos a cura do Deus Todo-Poderoso, nós queremos que Deus intervenha no nosso casamento, mas nós, no momento da luta, simplesmente queremos ficar presos aos nossos afazeres, às nossas prioridades, e esquecemos de priorizar Deus na nossa vida. Queridos, precisamos entender que o sofrimento é algo que nos chama a atenção, e a nossa atenção precisa estar voltada para Deus, porque é Deus que pode nos dar o livramento, a vitória. Então, se você está passando por um momento de sofrimento, de luta, seja qual for a área, esteja certo que o Deus Todo-Poderoso, Ele não te abandonou, Ele continua contigo, por maior que seja a tua provação, Ele é contigo. Essa é a promessa dEle para as nossas vidas. Mas não somente essa é uma razão, o sofrimento também, queridos, nos leva ao autoexame. Em geral, quando nós estamos vivendo um tempo de grande paz, de grande alegria, aonde as coisas nos são favoráveis, em geral a gente não costuma fazer um autoexame. A gente já conclui, bom, se as coisas estão bem, é porque eu estou bem também com a minha vida espiritual. Mas nem sempre isso é um retrato do que está a acontecer. Às vezes, queridos, Deus permite que o sofrimento nos motive ao autoexame. Os ventos do sofrimento nos forçam a lidar com as coisas em um nível mais profundo. Nada tem a capacidade de nos aproximar de Deus do que o sofrimento. Eu lembro, eu era funcionário do Banco Nacional, já faliu há muitos anos. E aí o banco começou a demitir os funcionários, exatamente porque estava em falência. E eu fui um deles. Nesse tempo eu era noivo, pretendia casar, tinha meus 21 anos. E aí veio o desespero, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou me casar? Vou ficar desempregado, né? Rapaz crente, doido para casar. E aí eu disse, meu Deus, só tem um jeito, é ir atrás do Senhor. Meu Deus do céu, tudo que tinha oração eu estava na igreja, né? Se tinha oração das mulheres à tarde, ciclo de oração aqui, toda quarta-feira, 16 horas, estava lá o irmão Alex. Tinha oração do Ministério Infantil, as crianças estavam orando, domingo de manhã na sala da escola bíblica, estava lá o irmão Alex orando. Consagração, 6 horas da manhã naquele tempo, aqui agora é uma benção, 8 horas, ninguém acorda mais cedo, né? Estava lá o irmão Alex. Meia-noite vigília, Jesus a noite todinha. Estava lá, irmão. Eu queria a bênção, queridos, na hora do sofrimento, você está lá atrás. Você chora, você clama, você
quer estar com o povo de Deus, e claro, você começa a pedir: irmãos, ore por mim, meu irmão, a luta está tão grande. Oh, Jesus, tem misericórdia. Amados, a palavra de Deus nos mostra que nesses momentos de luta, de provação, é claro que nós precisamos nos aproximar mais de Deus, mas não somente nos momentos de luta e provação, nós precisamos estar na presença de Deus em todas as situações. Infelizmente, alguns acabam por esquecer-se de Deus. Vem o período da bonança e simplesmente se dá uma página virada para Deus e vai se correr atrás dos seus afazeres. Precisamos lembrarmos-nos de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, que é uma passagem que trata da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, trazendo instruções acerca da ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo. A gente tem a tendência sempre de querer examinar o outro. A gente examina o nosso cônjuge e começa a apontar os seus defeitos. A gente examina os nossos filhos e passa a perceber os seus erros. A gente olha para os irmãos e contempla tudo aquilo que eles estão fazendo de errado. A gente coloca os olhos no pastor e diz: só a misericórdia. Mas, amados, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós que nós precisamos examinar a nós mesmos, não é o outro. Precisamos olhar para a nossa vida e ver aquilo que não está agradando a Deus. Talvez você não tenha tido essa oportunidade ainda, de perceber a necessidade de olhar para si e ver as áreas da sua vida que precisam ser mudadas. E por conta disso, o apóstolo Paulo diz que muitos dormem, porque você já não encara o pecado como pecado. Então, o adultério já não é mais adultério, é apenas uma forma de você extravasar as suas necessidades. O alcoolismo já não é mais um vício na bebida, é apenas um jeito sociável de beber. As drogas já não são coisas que te prendem, é apenas um trago. E aí a gente vai vivendo, achando normal o pecado na nossa vida, e aí a gente vai aceitando a normalidade da iniquidade, da impureza, quando o que Deus deseja para cada um de nós é uma vida santa, uma vida piedosa. É por isso que nós precisamos examinar nós mesmos, não apenas para encontrar o erro que ali está, porque todos nós pecamos. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas ao mesmo tempo, a primeira carta também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É por isso que a ceia não é para excluir ninguém. A ceia é um tempo de reconciliação. Eu fui de um tempo em que, se alguém estivesse em pecado, nem entrava na igreja. Já se tinha a relação de quem estava em disciplina, ficava lá fora. Mas, queridos, a maior disciplina que todos nós passamos não é simplesmente o fato de ser expurgado da ceia do Senhor, é de saber que nós entristecemos o coração do nosso Deus, Ele que morreu no nosso lugar, Ele que teve tamanho amor por cada um de nós. Então a ceia é um tempo de reconciliação, não é um tempo para você ficar fora, é um tempo de você buscar a presença de Deus. É por isso que o sofrimento também é um momento de autoexame. E a terceira razão por que nós passamos pelo sofrimento é que o sofrimento nos traz uma lição eficaz que leva à mudança de comportamento. Às vezes, nós estamos passando por uma dificuldade, e aquela dificuldade, amados, nos faz perceber que nós precisamos de ajuda, nós carecemos de apoio. Às vezes é um apoio de um especialista, né? Às vezes tem alguém que está passando por um processo de depressão, precisa de um acompanhamento de um especialista que possa ajudá-lo a superar aquela situação. Às vezes você está passando por uma crise no seu casamento e precisa de um aconselhamento, de alguém que possa dar esse apoio para você vencer aquela luta. Às vezes são dúvidas que você tem com relação à sua vida com Deus, à sua salvação, e aí você precisa também de alguém que te dê essa orientação segura. Nós precisamos, mas é interessante perceber, queridos, que como cristãos, como crentes, nós precisamos do apoio de Deus na nossa vida para superar todas as crises, quer sejam elas de caráter psicossomático, quer seja na relação
com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, quer seja no nosso relacionamento com Deus. Porque infelizmente, com o passar do tempo, alguns acabam simplesmente por se cansar do seu relacionamento com Deus. As pessoas, ao invés de estarem progredindo, buscando a estatura do varão perfeito, simplesmente se dão como satisfeitas. Ah, pastor, eu já tenho 20 anos de igreja, eu já fui líder do ministério tal, eu já sou diácono, presbítero, eu já fiz tantas coisas, que hoje eu só quero cadeira, só quero estar no banco. Eu admiro um homem, que ele já descansou no Senhor, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ainda bem jovem, ele servia como médico, e ele recebeu o chamado de Deus para exercer o ministério. Ele deixou a medicina, deixou a cidade de Londres, aonde ele tinha uma boa clientela, e foi servir ao Senhor como pastor numa pequena igreja no interior. E Deus foi moldando a vida daquele jovem pastor, daquele jovem pregador. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones se tornou o grande teólogo, o grande pregador do século passado. Ele morreu com mais de 90 anos, labutando na causa do Evangelho, trabalhando, escrevendo, pregando. Que Deus me permita, ao descansar, fazer da mesma forma. Queridos, nós somos chamados por Deus para a sua obra. Talvez você diga assim: pastor, mas eu já estou com meus 80 anos. Que você faça como Caleb. Eu tinha 40 quando eu fui espiar a terra, hoje eu estou com 80, mas eu estou com a mesma energia de outrora. Queridos, nós precisamos ser renovados para fazer a obra de Deus. Não permitamos que os impedimentos, que os embaraços, que os sofrimentos, que as lutas desta vida venham a nos tirar, nos roubar o foco daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Não podemos negligenciar tamanha salvação. As pessoas costumam perguntar: qual é o caminho mais rápido para passar pelo sofrimento? E eu quero te dizer que a solução não é simplesmente querer driblar as lutas, não é simplesmente querer fugir das dificuldades, porque o sofrimento nos empurrará para além das nossas forças, e é exatamente nesse momento que nós encontramos Deus esperando para nos tomar em seus braços. Quando nós nos mostramos dependentes de Deus. Infelizmente nós vivemos numa geração que se sente totalmente autônoma, independente. Eu lembro que, ainda jovem, para falar de maioridade, a gente só falava aos 18 anos, 21 anos. Hoje, muito cedo, os meninos engrossam o cangote e já querem mandar nos pais. E os pais, sem autoridade, são mandados pelos filhos. Essa é uma realidade, queridos. Infelizmente, eu e Osana estivemos agora, nesse último final de semana, dando uma palestra sobre pais e filhos, e eu falei sobre isso. Às vezes a gente vai no shopping, vai num determinado lugar, e a gente vê o menino cheio de birra, rolando no chão, fazendo a sua vontade, e o pai diga: que é, meu filhinho? Que é um brinquedinho, é? Quer comer alguma coisa? Os pais são reféns dos filhos, pais não têm mais autoridade. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde parece que os valores foram invertidos, e como que querendo driblar o sofrimento, a gente procura o escape, a solução rápida. Infelizmente, essa é a realidade de muitos. Mas, queridos, Deus não nos chamou para sermos covardes diante do sofrimento. Deus nos chamou para encarar o sofrimento, não na nossa confiança, mas na confiança daquele que pode nos garantir a vitória. Se você nessa noite está passando por um momento de luta na sua vida, se você está enfrentando uma dificuldade, e isso tem roubado a tua alegria, isso tem trazido tristeza ao teu coração, se isso tem te infligido dor tamanha, que não tem levado você a ter mais comunhão com Deus ou com a igreja, eu quero te dizer,
que o meu Deus é o teu Deus, e o nosso Deus é que nos dá vitória. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se nessa noite há entre nós alguém que tem enfrentado sozinho os seus problemas, as suas lutas, os seus sofrimentos. Talvez você tenha encarado de uma forma errada esse momento, essa situação que você está vivendo. E o que Deus está te dizendo nessa noite é: meu filho, você não está sozinho. Essa luta eu estou passando contigo. Eu não te abandonei. Eu sempre estive e estarei ao teu lado. Esse é o nosso Deus. E eu gostaria de saber se nessa noite há entre nós alguém que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Alguém que precisa vencer o maior sofrimento, que é o sofrimento não da doença física, que não é o sofrimento da crise familiar, que não é o sofrimento do desemprego, mas é o sofrimento da perdição eterna. É o sofrimento de que sem Deus não há perspectiva de mudança. Somente em Cristo nós temos a esperança. Há entre nós alguém que nessa noite precisa de um encontro com o Senhor, precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Se houver, levante uma de suas mãos. Ou se você está aqui nessa noite e você estava afastado dos caminhos do Senhor, e você se envolveu com lutas, com embaraços, como o pródigo que um dia deixou a casa do pai, pensando que iria usufruir tudo que o mundo tinha a lhe oferecer, mas o que ele encontrou foi luta e sofrimento, até que ele decidiu voltar à casa do pai. Essa é uma noite de decisão. Essa é uma decisão que somente você pode fazer: voltar à casa do pai. Se há entre nós alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e que precisa reconciliar-se com o Senhor, esse é o momento.